Olá, caríssimos alunos, que coisa boa estar com vocês. Direito Penal 2. Hoje nós vamos falar sobre um instituto previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. Bem, a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89, ele é um instituto despenalizador, o que significa que ele visa evitar a existência de uma sentença penal condenatória. E assim, senhores, uma vez concedida a suspensão constitucional do processo e cumpridas todas as condições, nós não vamos ter a geração de culpa, o reconhecimento de culpa e sequer de antecedentes criminais. Como falei, ele está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 e lá nós temos todos os requisitos presentes, sobre a suspensão condicional do processo. Então vamos começar com observações. Então pode ser aplicado a crimes que não sejam aqueles crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes sujeitos ao procedimento da Lei 9.099. Então, como tais crimes de menor potencial ofensivo, nós entendemos aqueles que a pena máxima não ultrapassa a 2 anos, não importando qual seja a pena mínima abstratamente combinada. E assim, senhores, não obstante, vamos voltar à Lei 9.099, não obstante este instituto esteja previsto na Lei 9.099, ele pode ser aplicado a crimes que não se enquadram nesse conceito de menor potencial ofensivo, desde que sejam observados os requisitos do artigo 89 da lei, certo? Então vamos pegar um exemplo. Por exemplo, crime de furto simples, artigo 155 caput do Código Penal. Ele é um delito não de menor potencial ofensivo, mas de médio potencial, certo? Então ele não está sujeito à Lei 9.099, mas a pena dele é de reclusão de 1 a 4 anos. E assim, portanto, como cumpre o requisito temporal da pena ser igual ou inferior a 1 ano, a pena mínima abstratamente combinada a ser igual ou inferior a 1 ano, existe a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo. Então, estamos falando dos requisitos do artigo 89. Quais são eles? Primeiro, acabamos de falar, pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Essa pena pode ser de reclusão ou de detenção, não importa. Cuidado! Aí vem uma outra observação para aqueles crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, aqueles crimes, qual será aplicada a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Quando se trata de suspensão condicional do processo, por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha, não é possível a aplicabilidade da suspensão condicional do processo. Isso, inclusive, é entendimento do STJ em sua súmula 536. Aí você pode me perguntar, nós acabamos de estudar o concurso de crimes, nós vimos concurso material, formal, crime continuado. Aí você pode perguntar, professora, existe possibilidade de suspensão condicional do processo quando nós estivermos diante de concurso de crimes? A resposta positiva se impõe. Mesmo diante do concurso de crimes, se a pena, em virtude desse concurso, a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, existe a possibilidade de aplicação do Instituto sob comento. A súmula 243 do STJ o diz, certo? Então, ele fala que, a princípio, não é aplicável, a suspensão condicional do processo, não é aplicável às infrações cometidas em concurso material, formal e crime continuado, a não ser que, interpretando a contrário senso a súmula, a pena mínima abstratamente combinada em virtude do concurso de crimes não ultrapasse a
1 ano. Bem, logo em seguida nós temos slides verdes aí, dados a título de complementação, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a suspensão condicional do processo, mas como é só complementação, eu deixo a leitura a cargo dos senhores. Estou jogando, né, essas questões para os senhores, essa leitura para os senhores. Segundo requisito aqui da suspensão condicional do processo, o indivíduo, ele não pode estar sendo processado e, igualmente, ele não pode ter sido condenado por outro crime. Cuidado, por outro crime. Se ele tiver sido sendo processado ou tiver sido condenado por contravenção penal, existe a possibilidade de suspensão condicional do processo. Olha, outra observação presente no material aí dos senhores é uma regra que é aplicada, né, que foi prevista para suspensão condicional da pena, mas é que é igualmente aplicável à suspensão condicional do processo, que diz o seguinte: o artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal, diz o seguinte: a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, vamos traduzir. Se o indivíduo foi condenado anteriormente a uma pena de multa, ainda que o crime seja doloso, por exemplo, né, ou apenado com reclusão, essa disposição do artigo 77, parágrafo 1º, da suspensão condicional da pena, vai ser aplicada também à suspensão condicional do processo. E também surge como requisito ali do artigo 89, caput, que devam estar presentes todos os requisitos autorizadores da suspensão condicional da pena. Então, vamos lá? Código Penal na mão aí. Primeiro, o indivíduo não pode ser reincidente em crime doloso. 2, culpabilidade, antecedentes, conduta social do agente, bem como sua personalidade e os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão desse benefício. E, por fim, que não seja cabível substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aí você pode perguntar: olha, professora, o indivíduo, ele foi anteriormente beneficiado por uma suspensão condicional do processo. E aí? Em quanto tempo ele pode ser beneficiário de nova suspensão condicional do processo? Eu procurei lá no artigo 89 e não encontrei nada a respeito. E você está com razão, você está correto. O artigo 89, a Lei 9.099, não traz esse lapso temporal, mas nós vamos utilizar, né, o entendimento do STJ, que fala da aplicabilidade por analogia da regra presente no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2, que trata da transação penal. Então, quando o indivíduo é beneficiado por uma transação penal, vamos ter que esperar o decurso do prazo de 5 anos para que se possa ter uma nova proposta de transação penal. E aqui, por força do entendimento do STJ, nós vamos ter que aguardar este mesmo prazo de 5 anos para que possa ser feita nova proposta de suspensão condicional do processo. E aí, o artigo 89, ele fala, né, que a suspensão condicional do processo, essa proposta, deve ser feita pelo Ministério Público ao oferecer a denúncia. Quando a gente fala em denúncia e Ministério Público, a ação penal pública. Aí pode ficar o questionamento: a suspensão condicional do processo, ela é incabível em crime de ação penal privada? Não é por aí que nós devemos caminhar. É possível a proposta da suspensão condicional do processo e a consequente aceitação, ainda que o crime seja de ação penal privada. Mas neste caso, não é o Ministério Público que faz essa proposta de suspensão condicional do processo, é o querelante, porque a gente não pode esquecer que em crimes de ação penal privada, a titularidade é do querelante. E bem,
Qual é o momento de se fazer essa proposta? Eu acho que eu acabei de falar, né? Mas estou seguindo aqui a ordem do material dos senhores para que os senhores possam acompanhar paulatinamente, né, o vídeo juntamente com o material. Então, o momento para oferecimento da proposta, da suspensão condicional do processo, é quando do ajuizamento da ação penal. Não importa se é uma denúncia ou se é uma queixa, porque a gente não pode esquecer da natureza da suspensão condicional do processo, que é ser um instituto despenalizador, ou seja, que evita a aplicação de uma pena concreta ao agente. Então, senhores, temos que pensar também no outro lado da natureza jurídica da suspensão condicional do processo. Será que quando a gente fala em suspensão condicional do processo, a gente está falando em um direito subjetivo do autor do fato, ou seja, aquele que praticou o crime ou a contravenção penal? Será que é um direito, ou praticou o crime, melhor dizendo? Será que é um direito subjetivo? Não, não necessariamente, certo? Aqui, a natureza jurídica da suspensão condicional do processo, a gente pode dizer que é um poder-dever conferido àquele que é titular da ação penal, aquele que tem legitimidade para o início da ação penal, mas não é uma obrigação legal do titular da ação penal. Então, o titular da ação penal, ele pode deixar de propor a suspensão condicional do processo, né, se ele entender que ela é incabível. Bem, e se o promotor de justiça, o querelante, se recusarem ou se omitirem a propor a suspensão condicional do processo? Gente, agora a gente está com um probleminha aqui. Qual é o problema? Já vou dizer para os senhores. A súmula 696 do STF, que está transcrita no material dos senhores, ela fala o seguinte, que o legitimado para ação penal, ou seja, o seu titular, se ele se omitir ou se recusar a oferecer, né, vamos pegar aqui no caso do Ministério Público, que ele tem obrigatoriedade de início da ação penal, se ele recusar a oferecer, fazer a proposta da suspensão condicional do processo, a súmula 696 fala para seguir o procedimento do artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, que se remeta os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Bem, você fala, mas professora, qual que é o problema? Tá tranquilo. O problema é o seguinte, essa súmula 696, ela é anterior ao pacote anticrime. E o artigo 28 do Código de Processo Penal, hoje ele tem uma nova redação. Até peço que os senhores leiam a redação do artigo 28, da nova redação do artigo 28. Então, esse artigo 28 está falando do arquivamento. E hoje, o arquivamento, né, diante ali de algum entrevero em relação ao arquivamento, esses autos, pela redação do artigo 28, eles não são mais remetidos ao Procurador-Geral de Justiça. Eles serão remetidos à instância de revisão ministerial, certo? Mas aí vem outro problema, tá? Mas eu achei interessante colocar essa questão para os senhores, porque vai que os senhores vão prestar uma prova de estágio ou vão prestar um concurso, então os senhores já estão cientes desse imbróglio que causado, né, pela nova lei. Então, o que acontece? Artigo 28, com nova redação, falando da remessa para instância de revisão ministerial, mas tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade, né, de número 6.299, e nessa ação direta de inconstitucionalidade foi pedida uma medida cautelar. Então, o que aconteceu com o artigo 28 e com muitos dos artigos que foram modificados pelo pacote anticrime? A eficácia de muitos desses artigos está suspensa. Até quando, professora? Até que o STF julgue essa questão em plenário.
Então, não obstante toda essa volta enorme que eu dei para explicar mais ou menos, dar umas linhas gerais de orientação para os senhores, hoje a nova redação do artigo 28 está suspensa. O que significa? Significa que nós utilizamos a redação anterior do artigo 28, certinho? Se tiver dúvida, me chama que a gente tenta conversar, que a gente conversa sobre essa questão. E quanto à aceitação da suspensão condicional do processo? Bem, uma vez aceita, cumpre o magistrado, o juiz, aceitar a denúncia ou a queixa e suspender, tá, o processo pelo prazo de 2 a 4 anos. E este período de 2 a 4 anos em que o processo vai ser suspenso é nominado de período de prova. E aí, só suspende o processo e não tem mais absolutamente nada? Opa, não! O juiz vai impor condições legais, que são as condições obrigatórias, lá do parágrafo 1º do artigo 89 da Lei 9.099, mas ele pode impor também condições facultativas, ou também nominadas de judiciais, certo? Que são condições que devem se adequar às particularidades do fato e da situação pessoal da pessoa que está sendo acusada. E essas condições facultativas, elas também estão previstas no parágrafo 1º do artigo 89. Vamos ver. Comecemos pelas condições legais ou obrigatórias. Primeiro, reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se houver uma imediata reparação do dano, certo? Ela deve ser, melhor dizendo, ela deve ocorrer imediatamente após a homologação dessa proposta de suspensão condicional do processo, mas também o juiz, ele pode assinalar, ele pode fixar um prazo para que essa pessoa venha reparar o dano. A segunda condição legal ou obrigatória é a de se ter a proibição de frequentar determinados lugares. Então, o juiz já deve especificar quais são os lugares que estão vedados ao indivíduo que vai se beneficiar da suspensão condicional do processo, certo? E deve ser feito de uma forma clara e normalmente devem estar relacionados com o ato ilícito que foi praticado pelo agente. Terceira condição aqui legal obrigatória, proibição de sair, de se ausentar da comarca onde essa pessoa fixou residência, sem que tenha uma prévia autorização do juiz. Então, como vai funcionar? Aquele que está em período de prova, ele pode sair da cidade? Opa, até pode, né? Existe essa possibilidade. Mas ele tem o dever de fazer uma prévia comunicação ao juiz de onde ele poderá ser encontrado. Mais uma condição obrigatória ou legal, vamos lá! Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. É todo mês mesmo? Bem, a periodicidade mínima é a mensal, tá? Mas essa periodicidade, ela pode ser dilatada, ou seja, pode ser ampliada. Ah, professora, pode ser diminuído esse prazo? Não pode ser diminuído. Então, não pode fixar uma condição de comparecimento diário ou semanal, certo? Ou quinzenal. Periodicidade mínima é de a cada 30 dias, tá? Mensalmente. Vamos para as condições facultativas ou judiciais. Não esqueçam, essas devem ser adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Elas estão lá no parágrafo 2º. Então, elas podem ser impostas pelo juiz simultaneamente àquelas condições obrigatórias que nós acabamos de verificar. Aí, quais seriam essas condições facultativas? Vamos pegar uns exemplos ali trazidos da jurisprudência, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária e assim por diante. Assim como a suspensão condicional do processo foi aceita e está sendo executada, ela pode ser revogada. Vamos começar pelas causas
obrigatórias de revogação da suspensão condicional do processo. Então vamos lá. Se no curso do prazo deste período de prova, o acusado vier a ser processado por outro crime, não é contravenção, tá? Outra causa de revogação. Se no curso do prazo da suspensão condicional do processo, o acusado não reparar o dano de forma injustificada. Ele não reparou o dano e ele não justificou o porquê, qual a razão, o que inviabilizou essa reparação do dano. Então, ele tem que justificar a ausência de reparação do dano. Mas continuando aqui, temos causas facultativas de revogação da suspensão condicional do processo. Quando o indivíduo estiver sendo condenado, está sendo processado por contravenção penal, certo? Se for crime, é obrigatória. Se for contravenção penal, é facultativa. Também vai ser uma condição de revogação facultativa se, no curso do prazo da suspensão condicional do processo, o acusado descumprir qualquer outra condição que porventura tenha sido imposta, que são as condições judiciais ou facultativas. Aí vem uma pergunta bem capciosa, trazida pela doutrina, né, e muitas vezes abordada em questões de concurso. Vamos lá, acompanha aí comigo. É possível a revogação, não importa se obrigatória ou facultativa, da suspensão condicional do processo depois de ter findado, de ter expirado o período de prova? Olha, o Superior Tribunal de Justiça responde afirmativamente, ou seja, ele fala que existe a possibilidade, desde que aquele fato que enseja a revogação tenha ocorrido no decorrer do chamado período de prova e ainda não tiver sido produzida a decisão de extinção da punibilidade. Porque o que acontece? Tivemos ali o decorrer do período de prova, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, a consequência vai ser a declaração da extinção da punibilidade, o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, vamos voltar aqui. Revogação obrigatória ou facultativa da suspensão condicional do processo, depois de expirado o período de prova. Primeiro, este fato, ele tem que ter, esse fato ensejador da revogação deve ter ocorrido durante o período de prova. Segundo, não pode ter sido reconhecida ou não pode ter ocorrido faticamente a extinção da punibilidade, certo? Então, é possível sim, observados todos os aspectos abordados, é possível sim a revogação da suspensão condicional do processo, mesmo depois de se ter expirado o período de prova. Cuidado, mais uma observação vinda da jurisprudência, vinda do Superior Tribunal de Justiça, que fala da comunicação formal. Então, senhores, o beneficiário da suspensão condicional do processo, ele deve ser previamente intimado para justificar o motivo que o levou a descumprir as condições antes que seja decretada a revogação da suspensão condicional do processo. Isso é muito importante os senhores observarem. Aí partimos para a questão, né, da extinção da punibilidade. Senhores, esperou o prazo ali, né, o prazo legal de cumprimento das obrigações, ou seja, o período de prova, sem que haja revogação dessas condições, não importa se legais ou judiciais, cumpre ao juiz declarar a extinção da punibilidade. Vamos recordar o que nós falamos logo no início da nossa exposição. A suspensão condicional do processo não gera reconhecimento de culpa e nem tampouco vai configurar maus antecedentes, ou seja, não existe produção de efeitos na seara criminal. Bem, e suspensão do prazo prescricional durante o período do período de prova da suspensão condicional do processo? O que a lei nos diz? Artigo 89, parágrafo 6º. Acompanhe aí comigo, por favor.
não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão condicional do processo. Tranquilo? Mas quando se inicia esse prazo prescricional? Do dia ao prazo inicial da suspensão do prazo prescricional, né? Se inicia no dia em que for decretada a suspensão do processo. Ah, e se houver revogação da suspensão condicional do processo? Aí o prazo prescricional, ele volta a correr da data em que nós tivermos a decisão de revogação da suspensão condicional do processo. Pode ser, existe a possibilidade de não aceitação da suspensão condicional do processo? O que diz a lei, né? O que diz o texto legal? Lei 9.099 aí na mão dos senhores, parágrafo 7º do artigo 89. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, ou seja, de suspensão condicional do processo, o processo segue o seu rumo em todos os seus termos. Ele vai caminhar em todos os seus ulteriores termos. Outra observação de extrema importância, que está inserido lá no artigo 90A da Lei 9.099. Não cabe suspensão condicional do processo no âmbito da justiça militar. Vamos ver o artigo 90A em sua literalidade? As disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Então, caríssimos, essas eram as nossas considerações acerca da suspensão condicional do processo, mas eu já gostaria, os senhores devem estar com o material aí na mão dos senhores, acompanhando aqui a minha fala. Então, os senhores já estão visualizando que logo após este conteúdo, nós temos exercícios para fixação de conteúdo. Então, eu peço para os senhores que façam uma boa leitura. Nós temos lá não só as questões, tá? As perguntas, mas nós temos também aí as respostas. E não esqueçam, em qualquer dúvida, em caso de dúvidas, eu estou à disposição dos senhores. Certinho? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e cuidem dos seus. Tchau!